Irmãos queridos, eu não canso de pensar e de dizer também, sempre que tenho oportunidade, de cantar nos lugares. Dentre muitas coisas que tenho para dizer e tenho dito, eu falo sempre que o altar não é um palco, e o que cantamos também, seja um grupo, um coral, um solo, nunca é uma apresentação, não é? E a igreja também, a congregação, nunca assiste nada. Nem mesmo vendo um coral cantar enquanto a congregação está silente, ela não está assistindo o coral cantar. Ela deve estar adorando junto, entendendo a mensagem, confirmando aquilo na sua alma e bendizendo o Senhor enquanto ouve. Tudo que nós fazemos aqui é em conjunto. É o povo de Deus, é o corpo de Cristo em unidade, louvando o seu nome. Tenho dito também que nós não cantamos música. A música é o instrumento que nos conduz para Deus. Nós cantamos louvores, nós cantamos a nossa fé, cantamos o que cremos. O conteúdo que nós expressamos através da música é um conteúdo espiritual, é um conteúdo de densidade espiritual. Dessa forma, devemos cantar sempre, crendo no que estamos falando. É uma forma também de orar. É uma maneira de nos apresentarmos a Deus. Então, a igreja, quando canta com fervor, em espírito e em verdade, ela está quebrando cadeias, ela está rompendo os céus, ela está diante do trono do Senhor. Então, devemos sempre meditar no que cantamos e pensar como estamos cantando também. Eu entendo que quando cantamos algo que não é o que cremos, não estamos contribuindo em nada no reino e nem aprendendo nada. Mas quando a gente canta o que a gente crê, aquilo tem um eco com o propósito do Senhor. É isso. Nesta noite eu quero partilhar com vocês um salmo precioso de romagem. Salmo 126. E convido você a abrir a sua Bíblia nesta passagem preciosa. Salmo 126. E quero ler em uníssono com a igreja. Acompanhe a leitura, obedecendo o ritmo da leitura, para não atropelarmos as palavras e a leitura fique compreensível. Se você sabe de cor, melhor ainda. Vamos ler. Consolo para os que choram, cântico de romagem. Verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Quem aqui pode recitar de cor esse salmo? Não vou chamar aqui na frente, não.
Só uma pessoa se candidatou ali, mas eu sei que tem várias pessoas que sabem. Este é um dos salmos mais contundentes, que trata sobre avivamento, um clamor por avivamento, um pedido a Deus por um reavivamento, que deve ser o pedido constante da nossa alma, restauração para a nossa vida. Meus amados, eu já estive em algumas regiões muito áridas, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Eu já estive em lugares que, de fato, cortaram meu coração. Sol inclemente e um solo tão rachado, tão seco, um panorama tão dramático de cortar a nossa alma, de lacerar o nosso coração. E eu pensar e fazer muitas perguntas, como que alguém pode sobreviver num lugar assim? Animais, plantas e tudo mais. Eu estive recentemente no deserto do Negueb e fiquei muito impressionado com o que vi e senti. A aridez, a temperatura, a extensão desértica, um panorama, como disse, dramático. E eu vim entender a força desse texto, ou o milagre que acontece na região, e a razão por que o salmista faz essa comparação ao pedir ao Senhor um reavivamento. É um milagre tão extraordinário, tão drástico, de um contraste tão profundo, que só mesmo um grande milagre, uma coisa extraordinária, para explicar essa realidade. Humanamente falando, naturalmente falando, racionalmente falando, não dá para entender como que uma região daquela, nas condições que eu vi, pode depois se transformar num vale produtivo, como também vi nas fotografias de outros períodos da mesma região. Esta passagem é um clamor por avivamento. E ela não fala de terra, de pedra, de clima, de temperatura, conquanto esteja na referência, mas a ideia do salmista é outra. Notem vocês que ele diz várias vezes no texto, e começa dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, houve uma maravilha, e ele descreve isso do ponto de vista espiritual. E eu vou narrar isso para os irmãos agora. E no final do texto é que ele coloca: olha, Senhor, restaura a nossa sorte, a nossa alma, a nossa vida, como acontece aquele milagre lá no Negueb, daquele jeito, tão extraordinário, faz isso também em nossa vida.
Deixa eu contar isso aqui para vocês. Israel experimentava uma sequidão espiritual tão intensa, tão grande, que Deus resolveu levar o seu povo para um cativeiro, para, através do cativeiro, da opressão, provar o seu povo. Produzir arrependimento, quebrantamento e volta para o melhor de Deus, que é a sua presença. Para vocês terem uma noção, a narrativa no livro das Crônicas, quando fala sobre esse período, Israel continuava indo ao templo, recitando os seus salmos, cultuando a Deus como sempre fez, mas era algo tão automático, tão sistemático, tão burocrático, como uma nuvem que se dissipa, distante do Senhor, que começou a fazer alianças com outros deuses. Se prostrava diante do Deus de Israel no templo e, ao mesmo tempo, se encantava com a história, com a, entre aspas, a teologia de outros deuses e outras religiões pagãs. Israel, que se prostrava diante do Senhor, sacrificava os seus filhos no altar de deuses pagãos. Ia para debaixo de árvores frondosas, erguia as mãos aos céus e clamava àquelas entidades que eram adoradas ali debaixo de carvalhos, de terebintos, de cedros, que eram árvores sagradas, e invocava aquelas divindades. Acreditavam em agouros, em pragas, em bênçãos e maldições, não das que eles ouviram antes de atravessar o Jordão, mas em outros povos, pragas. E aquilo entristeceu tanto o coração de Deus que levou o seu povo para o cativeiro. Este cativeiro específico era o cativeiro da Babilônia, onde Israel passou 70 anos. Nos salgueiros, que eram árvores da região, eles penduravam ou penduraram as suas harpas. Eles perderam o motivo de cantar. A alegria, o regozijo, prostraram-se agora como escravos, vencidos pelo mal e pela opressão dos seus inimigos. Não tinham mais motivos para cantar. E para completar, aqueles que haviam fustigado Israel e levado cativo o povo de Deus, ainda pediam que eles cantassem, numa linguagem bem nossa. Eles diziam assim: olha, ensina para nós, canta para nós aqueles corinhos que vocês cantavam, aqueles hinos com aquela métrica maravilhosa, aquela poesia hebraica tão linda que o mundo inteiro passou a conhecer, que os seus levitas cantavam, cante para nós. E no Salmo 137, o salmista descreve o sentimento que estava na alma de Israel antes desse Salmo 126. O Salmo, vou tentar recitá-lo aqui, eu acho que muitos também devem conhecer de cor, eu sei também muitos de cor. Aí o texto diz assim, isso é Israel dizendo, lá no cativeiro: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião,
os dias áureos de Israel. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E vejam e ouçam o que eles diziam a eles. Como, porém, poderíamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? E depois, com a alma dilacerada, arrasados, abatidos, desanimados, eles diziam: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E vinha também um sentimento de revolta pela invasão dos babilônios. E eles diziam: filhos de Edom, ou filha de Edom, que hás de ser destruída. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Era um sentimento horroroso, de destruição, de perda e de ruína. Era esse o sentimento de Israel lá no cativeiro. Mas eles se lembravam do tempo áureo, que chamaram de Sião. Não abra agora, mas se você depois conferir, está no Salmo 40. Quando o salmista faz uma referência à ida do povo de Deus para o culto, ou o ajuntamento das tribos para a celebração. E ele faz uma referência em uma frase e descreve dizendo assim: quando íamos à casa de Deus, multidão em festa. Essa frase descreve o que era o tempo áureo de Israel. O que era participar dos cultos na casa de Deus, com a presença real de Deus ali diante da arca, na presença do Senhor. Era de fato uma grande festa. Os salmos de romagem, todos esses que nós temos aqui, são salmos compostos ou escritos nessas romarias, nessas idas em festa para a casa de Deus. Eram cânticos que o povo celebrava enquanto ia para a casa do Senhor. Louvar ao Senhor era uma festa muito grande mesmo. A alma em festa, ou como diria um certo pastor que vocês conhecem, a alma embandeirada. Festa. E eu sei que você se lembra disso. No nosso melhor tempo com o Senhor, quanta festa na alma. Que alegria era ir à casa de Deus. Esperar chegar domingo ou um dia que tem culto para a gente ir para a casa de Deus. Cantar, louvar, encontrar os irmãos, ouvir uma mensagem, levar um caderno para anotações. Uma sede, uma fome, uma alegria tão grande. Como disse o salmista, nesse momento de celebração, e ele disse, e você se lembra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria! Mas você chega no livro dos profetas maiores e encontra uma realidade oposta. Deus mesmo reclamando do seu povo, dizendo: o meu povo, quando faz referência às coisas sagradas, dão muxoxo. Muxoxo é aquele pouco caso. Fazem muxoxo e dizem: tudo é canseira e é enfado. Exatamente o contrário. Então essa alma em festa é tudo de bom quando estamos na presença do Senhor. Alegria de aprender um cântico novo e aquilo ficar na nossa memória, no hipotálamo, agarrado ali o dia inteiro. Aquele cântico não sai da nossa cabeça e a gente canta e fala para alguém. Você lembra disso? E aquele CD no carro ou no som dentro de casa, tocando o tempo inteiro, e a gente cantarolando e a alma em festa.
E a alegria de encontrar um irmão e dar um abraço a um irmão querido. E pegar um livro, além da Bíblia, e tudo que faz referência à igreja, e à fé, e ao que é espiritual, e às coisas de Deus, trazem alegria e paz. E tudo isso é tão precioso. Isso era o que era Sião, e havia se perdido. A realidade agora era outra. Era desânimo, era apatia, era canseiro e enfado, era muxoxo, era tudo tão cansativo, tudo tão repetitivo, tudo tão maçante, tudo tão programado. Era essa a experiência desse povo aqui. Mas depois de um cativeiro duro, debaixo da opressão de um povo violento, de um povo orgulhoso, dominador, dominante, opressor, Deus quebrou o pescoço dos arrogantes. E o Espírito Santo gerou uma saudade santa no coração dos filhos de Deus. E eles se lembravam, olhavam para trás e se lembravam dos seus melhores dias, de Sião. E então eles clamavam ao Senhor por misericórdia. Deus levanta um profeta, o profeta Ezequiel, no cativeiro, e fala ao povo sobre sua desobediência, sobre a sua insensatez de ter deixado o Senhor e se apegado a outros deuses, outros ídolos, a ídolos. E assim, Israel quebrantado, o Senhor resolve trazer de volta para Jerusalém, tirar Israel do cativeiro, tirar daquela situação de opróbrio, de vergonha, de humilhação, e trazer de volta para a sua casa. Essa volta para casa, com o espírito renovado, com a presença de Deus restaurada na vida deles, é o que foi chamado pelo salmista de quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E as nações começaram a ver isso e a comentar. Olha como o Senhor tem sido bom para com aquele povo. É verdade, Senhor, o Senhor tem sido bom para conosco. E faz uma oração preciosa. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Um milagre extraordinário. De uma sequidão escaldante para um jardim, um pomar, um lugar fértil, produtivo, abençoador, que chama a atenção não pela angústia com que senti, que o grupo que estava comigo sentiu, e que qualquer um pode sentir ao ver aquela imensidão, aquela vastidão tão seca, tão árida, uma nuvem de poeira que cobre o lugar, desértico, não tem nada, é uma coisa impressionante. E Deus, da sequidão, fazer um pomar. Na sequidão da alma, Deus pode trazer rios de águas vivas. De uma vida descomprometida, ausente, distante, longe de Deus, Deus pode trazer alguém de joelhos no altar. Deixa eu dizer como é que isso aconteceu. Em 3 minutos eu falo isso. Não vá contar isso no relógio, não. É só uma maneira de falar. Deus trouxe o povo de volta para Jerusalém. E quem conta isso é Esdras, o escriba. E Esdras diz que estava o povo de Deus de volta para Jerusalém. De volta a Jerusalém. E ele construiu um púlpito de madeira, como um símbolo, um emblema da profecia, da prédica, da palavra de Deus. E pegou o rolo da Escritura, a velha
conhecida e outrora maçante para eles, escritura. E Esdras apenas lia aquele texto. Não tinha fundo musical, não tinha um estofado confortável para que eles se assentassem, não tinha nada, apenas gozo na alma. E o texto sagrado diz que, enquanto eles ouviam a palavra de Deus, eles choravam, que de longe dava para se ouvir os gritos de alegria, louvor e de lágrimas, porque Deus havia restaurado a sorte deles. A circunstância ainda era a mesma, eles não tinham ainda de volta o templo restaurado, as casas, eles tinham a alma restaurada. Amados, se a sua vida, que já foi tão rica, tão festiva na presença de Deus, e que por desmandos, por desvios e caminhos que Deus não aprovou, você se desviou e a sua vida caiu num deserto. Ainda que a aparência seja tão dura, difícil, Deus pode fazer do Negueb um milagre. Do indiferente, apaixonado. Daquele que está em desobediência, fervoroso e comprometido. Deus pode fazer isso. E que nesta noite Ele faça isso conosco. Restaure a nossa sorte. Ponha em nossos lábios um novo cântico. Em nosso coração uma chama de novo ardendo pelas coisas dele. Nos lábios, um sorriso. Uma das marcas do crente é o sorriso. É a alegria do Senhor, pelas coisas lindas que Ele fez e está fazendo em nossas vidas. Se você anda aí sisudo, cara feia, cheio de problemas, peça a Jesus para transformar o seu Negueb, colocar um reparador santo, fazer um lifting, tem uns nomes aí que falam, dar um tratamento facial, sabe? E deixar a sua face mais brilhante, mais bonita, sorridente, feliz, com a alma restaurada. Deus pode fazer isso. Vamos orar silenciosamente, por mim, por você, pedir ao Senhor que faça isso em nossas vidas.